E eu selecionei aqui as 10 ações que devem pagar os maiores dividendos da nossa planilha gratuita de preço teto projetivo 2025. E para você que chegou no canal agora e não sabe, a gente disponibiliza no canal Dividendo Complementar essa planilha gratuita de preço teto, que é só você clicar nesse link, que também está na descrição desse vídeo. Vai abrir essa planilha aqui com duas abas, pessoal, 2024 e 2025 aqui embaixo. Você pode clicar em 2025 para pegar os valores mais atualizados e projetivos para o ano de 2025. Temos aqui atualmente 45 tickers de ações, então eu já aproveito para pedir a sua inscrição no canal Dividendo Complementar para fazer com que a gente ganhe relevância no YouTube, a nossa planilha se espalhe aí pela internet e você vai estar ajudando bastante a gente. Se quiser impulsionar mais ainda o nosso projeto, temos o Clube de Membros por apenas R$ 4,99. Você vai ter acesso a diversos benefícios, como por exemplo, esses vídeos exclusivos para membros. E começando pela 10ª posição, Banco do Brasil, ticker BBAS3, que vem perdendo posições aí nesse ranking das ações que devem pagar os maiores dividendos em 2025, mas ainda aparece ali na 10ª posição, com essa cotação atual abaixo dos R$ 28. Lucro projetado base para a distribuição de proventos de 35 bilhões de reais. Se você clicar aqui na célula, você vai ver que o lucro líquido ajustado deve ficar nessa faixa dos 38,1 bilhões de reais. A estimativa do próprio banco é que fique em 37 e 41 bilhões para esse ano de 2025. E aí a gente vai ter um lucro por ação de R$ 6,14, aplicando um payout de 42%, já que o banco abriu essa margem aí para aplicação de um payout entre 40% a 45% no ano de 2025. Então a gente vai colocar ali na faixa dos 42, vai gerar um dividendo por ação de R$ 2,27. A gente já está excluindo aqui na célula uns 12% para imposto de renda, visto que o Banco do Brasil paga muito JCP, mas também paga algum dividendo. Então, na média, deve ser uns 12% para imposto de renda. Então, fica esse dividendo por ação, a estimativa líquida de R$ 2,27, gerando um yield de 8,11% líquido de impostos. Se você exigir que 9%, o preço teto é de R$ 25,22 e a margem de segurança é negativa por quase 10%. E a nossa 9ª posição é a MAHLE Metal Leve, ticker LEV3, que está nessa cotação dos R$ 28. Antes estava ali nos 26, 27, algo assim. Não andou muito, né, com essa alta aí do Ibovespa recente. Lucro projetado de R$ 525 milhões de reais para o ano de 2025, que vai dar um lucro por ação de R$ 3,87. Aqui vale a pena mencionar que isso aqui é uma estimativa bem fraca. Se você olhar nesse site Yahoo Finanças, o EPS Trend, que seria uma espécie de tendência de lucro por ação para o ano de 2025, fica na faixa de R$ 4,61, muito mais forte do que a gente está colocando aqui. Mas a gente gosta de pegar esses valores mais abaixo para ser surpreendido de repente positivamente pelas empresas. Aplicando um payout de 60%, que também pode ser maior que esse, né? A MAHLE já andou pagando aí payouts acima até de 100%. O dividendo por ação fica na faixa de R$ 2,32. Aqui a gente destaca que a MAHLE ela costuma pagar mais dividendos do que JCP. Os valores dos dividendos costumam ser mais fortes aqui. Então, tem pouca coisa em JCP, mas tem sim JCP. E esse valor que a gente coloca na célula aqui é bruto. A gente não descontou nada, não fez nenhuma estimativa descontando alguma coisa de imposto de renda, porque é um pouco complicado, difícil de fazer essa estimativa para a MAHLE Metal Leve. Então, a gente deixa esse valor bruto de R$ 2,32, mas se a gente descontar alguma coisa aqui, não deve ser muito. E vai gerar um yield, então, nessa faixa de 8,25%, que líquido não deve ser muito menor do que isso. E se a gente exigir 8%, o preço teto fica de R$ 29,05. A margem de segurança é pequena, de 3%. Já para a Caixa Seguridade, que é a nossa 8ª posição, o lucro projetado fica nessa faixa de R$ 4,3 bilhões de reais, que vai dar um lucro por ação de R$ 1,43, bem parecido aí com o site Yahoo Finanças nesse EPS Trend. A estimativa de lucro para 2025 de R$ 1,45 e para 2026, olha só, de R$ 1,57. Então eles estão projetando uma alta aqui nessa faixa de uns 7,8% para 2026 e de 2024 para 2025 uma alta de 15,78%.
Lembrando que a Caixa está com esse dividendo em aberto aqui, pessoal. Ela divulgou os seus resultados recentemente do quarto trimestre de 2024 e tem essa proposta de 32 centavos por ação. A Datacom é no dia 30 de abril e o pagamento 15 de maio de 2025. Lembrando que isso aqui ainda faz referência ao ano de 2024 e a gente está falando aqui de projeções para o ano de 2025, aplicando o payout de 90% sobre esse lucro, o dividendo por ação vai dar nessa faixa de R$ 1,29 já líquidos de impostos, porque a Caixa ela não paga JCP, ela só paga dividendos, como a gente pode ver aqui no histórico recente da empresa. E esse payout de 90% está muito em linha com o que a Caixa vem fazendo aí em todos esses anos que ela está listada na Bolsa de Valores. Então, o dividend yield projetado fica de 8,25%, exigindo 9,5%, que é a mesma coisa que a gente exige para a BB Seguridade. O preço teto seria de R$ 13,58, margem de segurança negativa por 13%, nessas cotações atuais de R$ 15,64. Na sétima posição aparece aqui o Banco BMG, ticker BMGB4, cotação atual de R$ 3,84. Lucro projetado de 450 milhões de reais, vai dar um lucro por ação de 77 centavos, em linha com estimativas aqui dos analistas desse site Yahoo Finanças. Tem aqui um lucro por ação EPS Trend para 2025 de 78 centavos, para 2026 cresce um pouquinho para 83 centavos, aplicando um payout de 50%, dividendo por ação fica de 33 centavos, lembrando que aqui eu já multipliquei por 0,85, porque o Banco BMG só paga JCP, então a gente tem essa estimativa líquida de impostos de 33 centavos, gerando um yield de 8,54% nessas cotações atuais de R$ 3,84. Se a gente exigir 9% para o BMG, a gente tem um preço teto de R$ 3,64, margem de segurança negativa por 5%. E na sexta posição aparece aqui o Bradescão, ticker BBDC3 e BBDC4. Por incrível que pareça, as ações preferenciais estão com um dividend yield projetado superior de 8,6%, enquanto as ordinárias BBDC3 de 8,5%. Então, atualmente, faria mais sentido quem quiser aportar, né? Obviamente, isso aqui não é recomendação de investimento, mas faria mais sentido hoje investir nas ações com final 4, inclusive se você usa as opções para fazer de repente uma venda coberta, né, um dividendo sintético, BBDC4 seria a melhor opção. Interessante que há algum tempo atrás o Bradescão pagava dividendos fracos, né, e vem aumentando esses dividendos com a queda nos lucros, os dividendos vêm subindo e a gente tem que entender que o payout do bancão ele vem subindo nos últimos anos, na verdade, chegou a ficar acima dos 70% ali em 2023, em 2024 na faixa de quase 60%, e em 2025 a gente está colocando então um payout aqui menos otimista de 55% para as ações do Bradesco. Outro fato que faz com que ele entre nessa lista, fique na sexta posição, é o lucro projetado, que está cada vez mais alto. O mercado está apostando na recuperação do Bradesco. Veja que para 2025 esse lucro projetado por ação fica de R$ 2,08, que vai dar esse lucro basicamente aqui projetado de uns 22 bilhões de reais. No ano de 2024, pessoal, o lucro do Bradesco foi de 19,6 bilhões. Então a gente vê que o mercado está projetando alta nos lucros, inclusive comparando 2024 com 2023, a alta já foi de uns 20%. E se a gente olhar um pouco mais para frente, para 2026, observe que o mercado está projetando aí um lucro por ação de R$ 2,48. Então seriam altas atrás de altas, né? Crescimento atrás de crescimento, 12% comparando 2024 com 2025 e 19% comparando 25 com 2026. Mas isso são tudo projeções, viu, pessoal? O que a gente tem mesmo de sólido é esse lucro de 2024 de 19,6 bilhões. Claro que outro fator que ajuda o Bradesco a ter um yield mais alto são as cotações baixas, né? Se a gente pegar aqui um gráfico semanal, a gente vê que em junho de 2021 as ações custavam ali na faixa dos R$20 e foram oscilando aqui para baixo, né? Se encontram hoje nesses patamares os mais baixos de muito tempo aqui, né? Valores parecidos com os valores da pandemia ali no começo de 2020. Bom, de qualquer forma, o dividendo por ação, já uma estimativa líquida de impostos,
fica de 92 centavos para as ações com final 3, R$ 1,02 para as ações com final 4, um yield de 8,5% e 8,6%, exigindo 8%. A gente tem um preço teto de R$ 11,50 para a Bradesco 3 e R$ 12,70 para a Bradesco 4. Margem de segurança positiva por 6% e 7% para cada uma dessas duas ações. Lembrando que para o Banco Bradesco, ele paga 10% a mais de dividendos para as ações com final 4, então você calcula o dividendo das ações com final 3 e depois você pega aqui e multiplica por 1,1, ou seja, 10% a mais para você conseguir obter ali o dividendo por ação das ações com final 4. Na quinta e na quarta posição nós temos a Itaúsa e o Banco Itaú com o ticker ITUB3. Eu nem coloquei aqui o ITUB4, que é muito mais caro. Diferentemente do Bradescão, eles pagam o mesmo dividendo por ação. Então, se paga o mesmo dividendo por ação e a cotação é muito diferente, acaba que o dividend yield fica bem distinto. Então, o ITUB3 tem um yield muito maior, por isso que só ele entrou nessa lista. Mas antes, temos a Itaúsa na quinta posição, ITSA4, com preço atual de R$ 9,08, lucro projetado de 16,4 bilhões de reais, que vai dar um lucro por ação de R$ 1,59, payout eu coloquei de 50%, considerando que a Itaúsa tem ali as suas próprias despesas e precisa pagar um payout um pouco menor do que o Banco Itaú, vai dar um dividendo por ação de 79 centavos, líquido de impostos, o yield projetado fica de 8,74%, exigindo 9%, o preço teto é de R$ 8,82, margem de segurança negativa por quase 3%. E para a quarta posição temos ITUB3 na cotação atual de R$ 29,10, lucro projetado para 2025 de 44 bilhões de reais e vai dar um lucro por ação de R$ 4,50, considerando aqui um payout forte de 60%. Aí eu já estou incluindo algum dividendo extraordinário que o Banco Itaú pode pagar lá em 2026, mas isso também pode não acontecer, pessoal. Ele pagou dividendo extraordinário referente a 2023, referente a 2024. Então, se pagar também referente a 2025, fica com esse payout na faixa de 60%, gerando dividendo por ação já líquido de impostos de R$ 2,69, o que seria um dividend yield projetado de 9,25%, exigindo 9%. Preço teto é de quase R$ 30 e a margem de segurança é positiva por quase 3%. Agora na terceira posição temos a PetroRecôncavo com o ticker RECV3, cotação atual de R$ 16,14. E veja que no pregão de sexta-feira, dia 21 de fevereiro, estou gravando esse vídeo no dia 23, domingo, a PetroRecôncavo caiu cerca de quase 5% aqui, isso porque deu uma baixa lá, deu uma queda no petróleo Brent, mas a Petrobras não caiu forte nesse último pregão não, pessoal. De qualquer sorte, o lucro projetado está aqui em R$ 1 bilhão para 2025 e esse lucro está bem abaixo das projeções do mercado. Veja que está dando lucro por ação de R$ 3,41 e o mercado está estimando aqui um lucro por ação para 2025 de R$ 3,97. Considerando um payout de 50%, nós temos o dividendo por ação de R$ 1,53, gerando um dividend yield de 9,5%, exigindo 9,5%. O preço teto é exatamente R$ 16,14, o mesmo preço da atual cotação de RECV3. Vale a pena destacar que aqui na célula eu descontei uns 10% para imposto de renda e também vale ressaltar que esse payout de 50% é puro chute. Normalmente eu coloco aqui um payout que é o histórico da empresa ou então que a própria empresa fala que vai praticar esse payout, mas esse valor aqui, pessoal, a gente não sabe porque a PetroRecôncavo não tem uma política clara de dividendos. Pode ser que ela pague apenas 25%, aí o yield ficaria abaixo dos 5%. Mas lembrando que o histórico recente da PetroRecôncavo é bem interessante, ela pagou dois fortíssimos dividendos aqui no ano de 2024, R$ 1,39 por ação, mais R$ 1,29 por ação. Isso deu um yield na faixa de uns 16%. Agora falando da nossa medalha de prata, a Petrobras, ticker PETR4, cotação atual está bem esticada na faixa dos R$ 38,39, mas a Petrobras ela tem muita coisa boa que pode acontecer pela frente, inclusive a margem equatorial, se sair do papel,
pode gerar aí um incremento nas reservas de petróleo da Petro de quase 100%, mas mesmo sem contar com a margem equatorial, a Petrobras, ela pretende continuar crescendo aí a sua produção e suas vendas, então pode ser que o lucro projetado ou o fluxo de caixa livre projetado seja ainda muito maior do que esse, mas de qualquer sorte, vamos colocar o pé no chão aqui, um fluxo de caixa livre projetado de 115 bilhões de reais, vai gerar um fluxo de caixa livre por ação de R$ 8,92, considerando um payout de 45% da própria política de dividendos da empresa, vai ter um dividendo por ação de R$ 3,81, já líquidos de impostos, eu multipliquei na célula aqui por 0,95, retirando 5% para imposto de renda. A Petrobras ela paga mais dividendos do que JCP, isso está gerando um dividend yield hoje de 9,94% nessas cotações de R$ 38,39. Se a gente exigir 10% para a Petrobras, o preço teto é de R$ 38,14 e a margem de segurança negativa por 0,64%. Vale a pena ressaltar que esse fluxo de caixa livre da Petrobras tem sido por trimestre na faixa de pelo menos 30 bilhões de reais, pelo menos, tem sido maior. Então se a Petro continuar nessa faixa, eu acho que as coisas devem melhorar, porque sua produção e suas vendas podem melhorar, devem melhorar. Claro que depende do petróleo Brent, depende de outros fatores também. Pode ser que piore, existem os riscos associados. Você estuda direitinho aí a empresa antes de investir. Mas se a Petro continuar como hoje, pelo menos uns 120 bilhões de dólares de fluxo de caixa livre ela pode obter no ano de 2025. E observe como o dividendo por ação já pula para a faixa de quase R$ 4,00 por ação. Isso também sem contar com os dividendos extraordinários que devem pingar alguma coisa nesse ano de 2025. Observe que o yield já pularia para a faixa de 10,37%, apenas com esse pequeno incremento de 5 bilhões, entre aspas, aqui no fluxo de caixa livre projetado. E se a Petro continuar forte e de repente apresentar um fluxo de caixa livre de 130 bilhões de reais, que não seria nada demais, algo em torno de 32,5 bilhões por trimestre, ela tem entregado nessa faixa mesmo. Observe que o dividendo por ação já ficaria de R$ 4,31 e o yield de 11,23%. Lembrando que isso aqui é uma estimativa líquida de impostos e sem contar com dividendos extraordinários. Agora falando da BB Seguridade, BBSE3, a primeira posição aqui do nosso top 10 ações que devem pagar os maiores dividendos em 2025, segundo a nossa planilha gratuita de preço teto. Cotação atual de R$ 37,00, lembrando que já passou a Datacom do dividendo de R$ 2,30, então foi descontado do preço do papel, que já estava ali nos R$ 40,00, algo desse gênero. Lucro projetado para 2025 de 8,7 bilhões de reais. Dei uma alterada nesse lucro projetado aqui, pessoal. Antes estava ali de 8,2 bilhões, mas esse foi o próprio lucro de 2024. Então a gente deu uma aumentada aqui no lucro projetado, ainda pouco otimista. O mercado projeta mais. Inclusive, a própria BB Seguridade, eu vou mostrar para vocês aqui, nesse relatório da Genial Investimentos, a própria BB Seguridade projeta um lucro de 9,04 bilhões de reais, uma alta de 10,9% comparando com 2024. Segundo as expectativas da Genial Investimentos, o lucro deve vir nessa faixa de 8,94 bilhões, então a gente está colocando ali 8,7. Se a gente vier para o site Yahoo Finanças, o lucro projetado por ação é de R$ 4,51 para 2025 e em nossa planilha aqui está R$ 4,48. Então está colocando ainda abaixo do mercado essa nossa projeção de lucro para a BB Seguridade. Colocando aqui um payout então nessa média de 85%. A gente pode ver que o payout aqui da BB Seguridade foi bem variável aí nos últimos semestres, desde 2019 para cá, de 80%, de 40%, 60%, de mais de 100%. E no segundo semestre de 2024 foi de 97,4%, o que gerou um yield para o ano de 2024 de 81,7%. Lembrando que a BB Seguridade ela divulga aqui dois lucros, o lucro líquido e o lucro gerencial, e aquela conta que a BB Seguridade fez de um payout de 81,7% é o resultado da divisão desse montante total em dividendos
pelo lucro líquido. Multiplica aqui por 100, vai dar exatamente 81,7%. Mas quando a Genial Investimento faz essas projeções aqui, eles estão considerando o lucro líquido gerencial. Veja, se você pega 8,2, que foi o lucro líquido gerencial, e multiplica aqui por esse crescimento de 10,09%, então você multiplica por 1,1009, vai dar quase que esse valor de 9,04 bilhões de reais. Não deu exatamente o mesmo valor, porque na verdade o lucro líquido gerencial foi um pouco menor do que esses 8,2 bilhões de reais. Então o que aparece aqui em nossa planilha é um lucro líquido gerencial e esse payout então fica um pouco mais forte porque ele vai ser aplicado sobre o lucro líquido gerencial e não o lucro líquido total, que tende a ser maior. O dividendo por ação então fica nessa faixa projetado de R$ 3,81, gerando um yield de 10,29%. Exigindo 9,5%, o preço teto é de R$ 40 e a margem de segurança é positiva por 8%. Lembrando de que nada do que eu falei nesse vídeo é recomendação de investimento.